Bendito é o nome do Senhor. Que a graça e a paz esteja sobre nós. Que mais uma vez nos sacrificamos, embora um sacrifício tão pequeno diante do que o Senhor fez por nós. Mas louvado seja Deus por sua vida. Obrigado por vocês que estão buscando. Obrigado por cada um de vocês que tem acreditado na nossa oração, tem acreditado no nosso chamado. São pessoas como vocês que me ajude a estar de pé. Obrigado mesmo pelo apoio, obrigado, porque o que me faz feliz não é alguém me dar um presente, me dar um dinheiro, alguém trazer uma palavra de consolo. O maior consolo é quando eu vejo vidas assim como a sua, que não desiste do nosso chamado e acredita na gente. Isso é que me alegra. Saber que não eu, mas alguma coisa do Senhor em mim tocou o seu coração. Às vezes a gente lamenta tanto pelos dias de dificuldades, mas Deus é bom. Vai vir dias de bonança, vem dias de férias, vem dias que a gente está numa mesa farta. Se tem uma coisa que me alegra muito é quando eu posso, depois de tanta luta, quantas vezes passei a minha noites, dias assim tão bom na casa do Manuel da Dona Márcia, sendo servido como um príncipe num banquinho. Um traz o suco de caju, outro traz o leite, como se eu fosse um menino. E como é bom sentir criança. Obrigado por essas pessoas. Tão bom quando eu estou nos Estados Unidos e a Lília e a Olivia me tratam como se eu fosse uma criança também. A gente se alegra com isso. Oh, Espírito Santo de Deus. O que pregar? É tão ruim quando a gente se sente tão impotente. E eu sei que Deus é poderoso para me ouvir, para ouvir você. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Olha, irmãos, eu disse hoje no culto que a palavra salteador no nosso dicionário fala que de um assalto improvisado, um assalto de improviso, apropriação indébita. Alguém que lhe é emprestado algo que recusa devolver. Foi assim que Jesus chamou Satanás de ladrão e salteador. São duas coisas distintas. No capítulo 10, versículo 1 do livro de João, do Evangelho de João. Então, meus amados irmãos, o diabo vai ter que devolver o que roubou de você. O diabo vai ter que devolver o que levou da sua vida. O diabo vai ter que devolver por um fato simples. Lhe foi permitido ser o Deus desse século, com D minúsculo. Foi-lhe permitido atormentar centenas e milhares de pessoas por causa do pecado. Quando você lê o Salmo de 119, verso de 67 ao verso de número 75, depois você lê na sua casa. Ou aí, depois que terminar a mensagem, você lê. Desculpa, você vai ver que o salmista está agradecendo, e nós já dissemos que esse salmo é separado em 8 partes, cada uma com 22 versículos, totalizando todo esse Salmo 119. E cada versículo, cada parte representa uma letra do alfabeto hebraico.
E nessa especial, o salmista disse: Deus, tu és justo. E ele disse: reconheço, Senhor, que tuas decisões são justas, e foi com lealdade que me castigaste. O mundo tem passado por isso, mas Deus está com a sua graça pronto para tirar a falta de graceza da nossa vida e nos dar a alegria. Porque Satanás tem que devolver. Porque todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus, que o homem havia perdido. Não que Jesus ou Deus havia perdido, porque Deus jamais daria brecha para perder algo para Satanás. Deus é um Deus de vitória, Senhor dos exércitos. Nunca perdeu uma batalha. Mas nós perdemos. Mas Jesus na cruz conquistou. Por isso que deixou Satanás nu, envergonhado, em Colossenses 2, versículo 14 e 15. Então eu quero te dizer que não importa o que nós temos passado, o que nós temos vivido, nessa tentativa de ser crente, tantas batalhas e adversidades que encontramos, mas Jesus, Ele está aqui conosco para abençoar a minha vida e a sua. O salteador nunca te teve, nunca recebeu o papel passado que ele era dono da sua vida. Ele vai ter que devolver, porque é uma apropriação indébita. E mesmo que ele relute a devolver, por isso que os demônios berravam quando Jesus se aproximava perto dos endemoniados. Por que eles berravam? Porque eles não queriam a maneira de resistir a Cristo, de não querer devolver aquela alma, aquela vida, como os gadarenos, como o filho lunático. Mas com Jesus não tem bandeira branca, é sai e acabou. Da mesma forma que centenas foram libertas, você será liberto. Eu estou sendo liberto, você tem sido liberto a cada noite, a cada madrugada. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo. E mesmo que você não esteja crendo, eu creio por você. Porque responsabilidade maior tem eu, de estar aqui ministrando a sua vida. O seu tempo é valioso, o seu tempo vale muito. Então eu não estou aqui por brincadeira. Eu sei o quanto serei cobrado pelo que fiz de errado, mas principalmente pelo que não fiz de bem. A cobrança de Deus maior não é aquilo que fazemos de errado, é aquilo que não fazemos de bem. Porque o que fazemos de errado prejudica a maioria das vezes só nós, ou quem sabe alguém ao nosso lado. Mas quando não fazemos algo de bem ao próximo, prejudicamos a Deus, porque todos eles, de alguma forma, que se Deus colocou você para fazer o bem a alguma pessoa, Deus te incumbiu, disse: se você não faz o bem, emprestece a Deus, está fazendo mal a Deus, está fazendo mal à pessoa, está fazendo mal à sua própria alma. Então eu sei a responsabilidade de estar aqui. Jesus, quando chegava na sinagoga, ele sentava, e se ele era convidado a ler o texto, ele levantava, lia o texto. O chefe da sinagoga pegava o pergaminho, enrolava de novo e guardava bem atrás do púlpito. E ali Jesus discorria a mensagem. O seu tempo maior das suas mensagens era do lado de fora do templo. Era do lado de fora, era nos desertos, nas ruas, no barquinho sobre o mar. Foi assim. Então agradeço ao Senhor pela oportunidade que tive de ministrar o Evangelho. E sabe, meus irmãos, eu quero ler um versículo para vocês. Estamos pregando aquilo que disse Jesus. Em Lucas capítulo 19 disse, no verso 41, e quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, e dizendo: ah, se tu conhecestes também, ao menos hoje, o que a tua paz pertence. Ah, se tu soubesses. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos.
Virão dias que os seus inimigos te cercarão, diz o Senhor, e te sitiarão. Não te dará escape, não te dará meios para fugir, e te estreitarão de todas as bandas. Derrubarão a ti os teus filhos. Aleluias. E não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da sua visitação. A rejeição de Jesus, em qualquer momento da nossa vida, é a legalidade que damos ao mal, de arrancar pedra por pedra que nós com tanta dificuldade construímos, de arrancar as nossas edificações, de destruir a nossa casa. Olha, meus amados irmãos, Jesus chorou, porque ele via a destruição de tudo, enquanto todos não viam isso. Uma banda e um grupo o adoravam, pensando ele ser a salvação, pensando ele ser aquele que tomaria Jerusalém e faria dela a maior nação. Naquela época, que Jesus tomaria o império de Roma. A outra banda o criticava. No verso 39, pede a Jesus que repreenda os seus discípulos que estão o adorando. Eles não acreditam em Jesus. Por melhor que ele fosse, um grupo, uma banda, não entendia que ele merecia tanta idolatria, tanta exaltação como lhe era dado. Ele disse mesmo que se esticalhe, até as pedras falariam. Sabe, meus amados irmãos, quando a Bíblia diz em Mateus 17, dos versículos de número 13 a 21, quando Jesus expulsa o demônio do filho do látigo, daquele homem, e os discípulos são exaltados, chamados de perversos, incrédulos, eles perguntam a Jesus, por que não conseguimos expulsar estes demônios? Ele diz que só por oração e jejum a castas. Mas se vós tiver fé do tamanho de uma mostarda, moverão essas montanhas. Eu estava meditando nesta madrugada, e as maiores montanhas que Jesus enfrentou não foi nenhuma inclinação terrena que pudesse o fazer esforçar fisicamente para chegar a um topo sozinho e ali orar. Como todos os dias de costume, ele ia para os Montes das Oliveiras, orar, falar com o Pai. Muitas vezes ele estava em outros montes orando. A maior montanha que Jesus teve fé para mover é eu e você. Como assim, pastor? Porque se nós tivéssemos há 2018 anos atrás, teria sido aqueles, junto àqueles que fariam barreiras, que impediriam, que tentariam desanimar Jesus. Nós seríamos partes daqueles que iriam se opor à verdade de Cristo. Quem sabe estaríamos lá para dizer, Jesus, eu sei que o Senhor tem pregado que vai mudar a história, veio para salvar o mundo do mal, do seu pecado, mas eu quero dizer que o Senhor não vai conseguir. O Senhor sozinho não conseguirá mudar a história nossa, a história deste povo. Se nós não melhorarmos as nossas atitudes, nós somos verdadeiras montanhas para o Senhor. Jesus disse em Mateus 27, 46, Pai, por que me desamparaste na cruz? A única coisa que sobrou para eles são pessoas como nós. Pessoas que iriam trazer problemas. Às vezes nós acostumamos tanto com as coisas que fazemos. A nossa geração é tão perversa, tão medíocre, que nós achamos que os nossos pecados são só aqueles que aparentemente são pecados, quando nós já não temos a sensibilidade de perceber que fazemos muitas coisas que são, na verdade, grandes pecados. Ofendemos a Deus, ofendemos a sua moral, o seu caráter, mas
A fé de Jesus era muito grande. E ele moveu todas as montanhas que estavam diante dele. Ele tem movido o pecado, as pessoas que eram uma montanha, as pessoas que impediam a sua glória, por causa da humildade. A fé de Jesus já salvou milhares de pessoas. A fé de Jesus já levou muita gente para o seio de Abraão, esperando só, aguardando o arrebatamento. Então, meus amados irmãos, eu disse hoje, num pedacinho de tempo, que eu pensei como eu queria ter a coragem de Jesus, como eu queria ter esse sentimento. Jesus chorou. Quando a gente chora como Jesus nessa ocasião, é um sentimento de impotência, porque ele viu um povo se perdendo, um povo que não entendia a quem pertencia a sua paz e ele nada podia fazer. Você imagina o Filho de Deus, o próprio Deus, a sua oração, os seus milagres não podiam mudar aquela história. Por isso que por muitas vezes eu me culpei, porque eu saía de cultos como esse e eu me culpava, Deus, porque eu falei assim, porque eu pareci tão duro, porque eu pareci tão louco. Até que um dia, depois de anos, quase 18 anos pregando, só tenho 20 anos de pastor, e Deus me disse: meu filho, você não me conhece. Deus me humilhou uma madrugada. Você não me conhece. Embora eu te amo, embora tu és o meu escolhido, tu não me conheces. Eu queria entender isso. Por que o Senhor disse que eu não te conheço? Falei: porque você não sabe que é eu que estou te usando. Eu já tinha te abatido se fosse você agindo desta forma no altar. Eu já tinha te abatido. Porque pode ser que os falsos profetas não são abatidos, que estão pregando o evangelho light, o evangelho de conveniência. E sabe por que eu não abato eles? Porque o povo adere a esse evangelho, filho. O povo gosta, o povo aprova, e o povo tem o pastor que tem, deseja, o pastor vai ter o povo que merece. Mas ninguém se atreve a subir no meu altar e bater no meu povo, a humilhar os meus anjos, os meus sacerdotes. Eu posso permitir que esses falsos profetas que pregam apenas a paz de si mesmo permaneçam. É só você olhar a história, meu filho. Olha a história da Bíblia. Olha a história do livro dos profetas maiores e menores. Esses profetas sempre existiu, mas não teve os profetas diferentes. Foi aqueles que pregavam a verdade, aqueles que pregavam exatamente o que precisava ser pregado. Eu guardei eles, eu sempre os protegi. E se algum deles, no meio do caminho, negasse o seu chamado, seria tratado por mim, seria penalizado por mim. Muitos foram assim como Daniel. Muitos pagaram preço, meu filho. Então hoje eu entendo e agradeço a Deus e aprendo a respeitar outros pastores que têm outro chamado. Eu disse hoje para alguns: esse tem uma mensagem mais passiva, um jeito de articular, um jeito de falar diferente do meu. Não é porque ele é bode, não é porque ele não é pastor, é porque o chamado é assim. E eu jamais conseguirei ser como ele. Não gosto de me comparar a ninguém. Então eu quero te dizer a você que eu queria ser como Jesus. Como eu queria ser como Jesus. A coragem que ele teve e que ainda tem. A coragem, a fé, a perseverança, a perspectiva da vida e de vida. A perseverança, a determinação de acreditar em nós. Jesus chorou porque ele estava impotente. Eu não posso mudar a sua vida, mas eu e você, comunhando aquilo que tem sido pregado, 18:20 de Mateus, aquilo que nós tivemos em pleno acordo, em concordância, a nossa oração será chegada no céu. Eu tenho certeza disso. Sabe, meus irmãos, Jesus é muito corajoso.
de acreditar que pessoas sujas como eu e você ainda tem jeito. Por isso que ele disse em Lucas 13, 24, Pai, desculpa, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Será que você sabe o que faz? Será que os erros que você comete é com plena consciência do que você está fazendo, embora muitos saibam o que fazem e persistem em fazer isso? E Jesus disse, Pai, perdoa. Aproveita essa oportunidade de dar a chance de sermos diferentes. Eu jamais teria a condição que Jesus teve. Nenhum pastor, nenhum ministério vai conseguir ter essa fé persistente de acreditar que você pode ser alguém bom até o final. Quem sabe você tem sido acreditado, ou quem sabe você já tem sido desacreditado. Quem é que te ama como Jesus? Quem é que se importa com você como Jesus? Quem é? Mas Jesus, diz a Bíblia, que ele perseverou e até hoje, porque senão o mundo já tinha se dissipado e nós não teríamos conseguido cumprir a obra, cumprir o nosso chamado. Então, meus amados irmãos, Jesus não desistiu de você. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, lembra da parábola da figueira? Aquela que o Senhor queria cortá-la porque já havia 3 anos e ela nada produzia. Ele disse, permaneça mais um ano, permita que eu adube essa figueira, permita mais um ano. Vamos valorizar esse novo ano que vai entrar. Se Deus nos permitir passar mais um dia, porque um dia para Deus é como um ano, 1000 anos é como um dia. Então vamos aproveitar e vamos pedir ao Senhor que regue a nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, regando com a sua graça, a graça que nos cobra retidão, que nos cobra santidade. Em nome do Senhor Jesus, tudo vai dar certo. Se você ficar crente, eu estou lutando para ser crente, todo dia. Eu estou na mesma luta que você nas suas, eu na minha. Mas juntos podemos ser fortes, juntos podemos ser diferentes. Em nome do Senhor Jesus, não vamos ser montanha diante do Senhor, não vamos ser pedra de tropeço. Em nome do Senhor Jesus, vamos afastar da nossa vida tudo aquilo que dificulta Jesus de nos salvar, tudo aquilo que dificulta Jesus de estar sobre a nossa vida. Subir uma montanha causa cansaço. Será que nós estamos deixando Jesus exausto de tanto ele lutar para que nós entendemos, para que nós ouçamos a sua voz e mudemos de comportamento? Eu queria ter determinação de Jesus para vencer o mundo, como ele disse em João 16:33. Como eu queria ter esse sentimento de graça de Jesus para vencer as rejeições. João capítulo 1, versículo 11 diz, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas uma coisa ele jamais havia esquecido. Ele sabia que embora a grande maioria iria rejeitar na sua vinda, em Apocalipse capítulo 7, verso 9, a Bíblia disse que João escreve o que é ditado para ele. João vê, tem uma visão, uma multidão de tribos, línguas e nações, aleluia, diante do trono. E diante do trono, e diante do Cordeiro, perante o Cordeiro, a Bíblia diz que eles clamavam em grande voz, salvação ao nosso Deus, e ao que está sentado à sua destra, ao Cordeiro Santo. Aleluias. O grande e poderoso Jesus Cristo venceu tudo aquilo que nós não teríamos condições de passar. 1/1000 do que ele passou, 1/1000 de milímetro do que ele passou. Nada, um pedacinho não conseguiríamos passar.
mas ele venceu. Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu disse hoje, João capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz: pela plenitude de Jesus, somos agraciados de graça em graça. Todo dia o Senhor está derramando graça sobre a tua vida. Nós não estamos aqui porque não cometemos nenhum erro, é a graça dele. Mas essa graça uma hora tem fim. A graça é Jesus. A graça, segundo Hebreus 10, é Jesus. A oblação a Deus. O ato de dar a Deus uma oferta. A oferta de Jesus foi a vidas transformadas, as nossas vidas, se é que nós queremos assim. Essa é a oferta a Deus. Pai, eu vou lhe dar essa oferta. Vou sacrificar a minha vida para te dar uma oferta. O Pai não recebe o meu dinheiro, não recebe o meu carro, não recebe os seus diplomas, porque toda a condecoração, todo o desfrute é meu e seu aqui nessa terra. Ele pode se alegrar ao ver a gente abençoado, ao ver a gente conquistando os nossos sonhos. Mas o que é que o Senhor leva para cima? O que é que Ele vai desfrutar lá em cima? É a nossa própria vida, a oferta viva, que será entregue por Jesus ao Pai. A Bíblia diz que o povo estava diante do trono. Aleluias. É assim que Deus quer. Você quer ser abençoado? Esteja diante do trono. O melhor louvor para Deus é daqueles que estão diante do trono, não em cima do trono, não distante do trono. Oh Espírito Santo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos ser crente, vamos ser crente. Você que prevaleceu, me ajude, faça o sacrifício. Quem pode, faça. Já fiz, pastor, faça mais. Porque se Deus quer de você mais sacrifício, Ele vai te dar condições de fazer mais sacrifício. Se Ele não der para você, amém. É porque o que você já fez já está de bom tamanho. Mas o Espírito fala ao meu coração. Deus vai nos agraciar. Deus vai nos agraciar. E eu conto com aqueles que podem. Tá bom? Vamos orar. E o pedido é: não seja mais motivo de Jesus chorar. Acredite que Ele é a sua paz. Acredite na palavra dEle. Acredite no conselho dEle. Toma a tua cruz. Não olhe para trás. Acredite no chamado dEle para a tua vida. Para de ficar sonhando demais com o que você vê na TV, com o que você vê na rua, com o que você vê no shopping. Tenha uma vida abençoada, mas cuidado, para que o seu coração não te mova a desesperar tanto por tantas coisas que você quer adquirir, por tantas benesses que você quer no Natal, nas suas férias, e vai te deixar esquecer de Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, ajuda, meu Deus, a não sermos montanhas diante do Senhor, a não sermos o seu cansaço, a não sermos a sua lágrima. Ajuda, meu Senhor, que cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor deseja, que nós venhamos a conhecer o Senhor na plenitude, que nós venhamos, meu Deus, a saber que a paz nossa está no Senhor. Paizinho querido, tira da nossa vida todo limite de qualquer situação, de qualquer sintoma, vício, anomalia que nos arranca da santidade. Ajuda, meu Pai. Então eu peço ao Senhor que atenda, meu Pai, a minha oração, que atenda o meu clamor, meu Deus, e ajuda essas pessoas. Ajuda, meu Deus, para que elas possam alcançar benefícios tremendos, meu Pai. Que elas possam, Senhor, ver a diferença do poder do Senhor através de uma oração feita pelo Teu Espírito.
Eu quero declarar, meu Pai, que essas pessoas que estão me ouvindo vão ser livres de depressão, de problemas, meu Pai, que estão enfrentando há anos, problemas financeiros, problemas de intolerância, problemas de desafetos, problemas de angústia, problemas de perdão, pessoas que não conseguem amar, que não são amadas, pessoas que não conseguem dar um passo, não conseguiu. Eu profetizo na sua vida, no poder que está sobre a minha oração, no poder que está sobre essas mensagens. Muitas das vezes as mensagens não têm muita revelação. Sabe por quê? Porque Jesus quer primeiro que você entenda o básico. Porque Ele não quer que você fique deslumbrado com revelações, quando essas revelações não deslumbram o seu coração para mudança de vida. Então muitas das vezes pode ser tão simples assim como foi, mas tão simples que o mais indouto possa entender e dizer: Jesus, eu quero um novo pacto com o Senhor. Então receba a unção que está sobre a minha vida. Não duvide mais da tua bênção. Se esforce para obedecer aquilo que eu tenho lhe orientado, aquilo que o seu pastor tem feito na sua igreja. Eu não sei qual igreja você congrega, o que você tem ouvido, mas se por algum motivo você não tem ouvido aquilo que precisa, eu voltarei aos meus cultos online nas quartas e ao domingo à tarde, para que não altere as minhas agendas, eu não altere a minha presença nas igrejas onde eu tenho que estar. Mas em nome de Jesus, creia. Quem sabe o que falta em você não é o esforço para trabalhar, não é o diploma que você não tem, porque você tem, mas as coisas não estão dando certo. É se lançar para o Senhor, é se lançar, é se esforçar, é dizer: não, eu não vou pecar, eu não vou errar. É pedir ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Diga que tu és fraco. Deus disse para Paulo: Paulo, na tua fraqueza eu engrandeço, eu me fortaleço nas suas fraquezas, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, você e a sua casa. Amém? Um beijo no coração, muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, querendo Deus. Um beijo no seu coração.